Convidamos agora a professora Cláudia Kruger, professora titular e coordenadora do Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia da Universidade Federal do Paraná, a proferir sua palestra intitulada Resiliência dos Sistemas de Navegação por Satélite, visando minimizar vulnerabilidades de precisão de posição e tempo. Por favor, peço uma salva de palmas à nossa palestrante. Após a palestra, haverá um período de 10 minutos para perguntas da plateia. As perguntas da plateia que não puderem ser respondidas durante o painel em virtude do tempo serão entregues à palestrante, bastando para isso preencher o formulário, que pode ser obtido com a nossa equipe que está no auditório. Passo a palavra, então, à professora Cláudia Kruger. Bom dia a todos. Muito obrigada, inicialmente, pelo convite, do presidente da SP Hidro e de toda a diretoria para ministrar essa palestra. E vamos, então, dar início. Bom, eu trabalho na Universidade do Paraná e... Ela disse que podia ser em qualquer lugar. Foi. E uma das coisas muito importantes na área de hidrografia é o posicionamento por satélites, quer dizer, como eu determino as minhas coordenadas que estão associadas à profundidade, E hoje uma das grandes coisas que nós temos com relação a... Existe um sistema de observação geodésico global, e existem estações mundiais, e essa organização, o GIGOS, ele define isso em 5 níveis diferentes de tipo de observações que eu posso ter para determinar a posição de um ponto na superfície da Terra, ou melhorar até a posição da órbita do satélite, os elementos que definem a sua posição no espaço. Nós temos que ter toda uma estrutura terrestre de alto nível, que é chamada de infraestrutura geodésica terrestre. Eu tenho satélites que são de órbitas baixas, são os satélites mais sensíveis à atração da gravidade, mas são os satélites que fazem altimetria por satélites, ou seja, eu posso determinar a variação instantânea dos oceanos utilizando esse tipo de informação, e ele pode também servir, as informações coletadas são para determinar a topografia dos oceanos. Então, e satélites também hoje de gravidade, Nós temos missões gravimétricas que permitem determinar a variação gravimétrica quando o satélite passa no campo. Por exemplo, esse tipo, que é desenvolvido pela Alemanha, são 2 satélites que têm um infravermelho entre eles. Então, na verdade, quando eles passam numa variação do campo gravitacional, eu consigo determinar a variação da gravidade. Porque hoje, nessa área da geodésia, não é só a posição que é importante, como a gente vai falar sobre o PNT. Para nós, o importante também é ter determinação não só de parâmetros geométricos da posição do satélite, que descreve geralmente o movimento elíptico, como vocês aprenderam lá em Kepler, mas também eu ter informações sobre os parâmetros físicos da Terra. Seria a gravidade, o termo da constante gravitacional e a forma da Terra. A classe que mais os senhores devem ouvir falar e usar é o que está no nível 3, que são exatamente os satélites de órbita baixa e os satélites de órbita alta. Toda família que eu brinco GNSS, ou todas as constelações de posicionamento por satélites que existem no mundo, elas fazem parte desse nível aqui. Então, esse nível é o que são de órbitas médias, vai 20 mil quilômetros, 19 mil quilômetros, que é o que a gente tem em GPS, GLONASS, Galileu, que a gente falará na sequência, são os satélites que estão orbitando nesse nível aqui. E esses satélites, o GNSS, hoje conhecido nesse termo, quando eu uso mais do que um sistema de informação, eles fornecem serviço de posição, navegação e tempo. O famoso PNT, que é uma das preocupações. Só que, bom, antes eu vou terminar aqui. O 4º nível, para nós que trabalhamos na parte geodésica, seria quando eu faço observações a astros. Por exemplo, a observação Terra-Lua. A primeira vez que foi realizada foi a partir de um sistema de Very Long Base Interferometry. Então, foi instalado refletores na Lua para refletir o sinal laser, e eu tive a primeira determinação da Terra-Lua. E o último nível que nós temos e fazemos observações para determinar também a variação das coordenadas ou a determinação de coordenadas de pontos, seria observar exatamente fonte de luzes eletromagnéticas, chamadas de quasares,
onde eu tenho aí a determinação, por exemplo, essa tecnologia usada para determinar o movimento das placas tectônicas. Então, eu consigo ter, ao longo de uma série histórica, para em que sentido estão se deslocando essas placas, e eu posso ter um monitoramento de longo tempo. Bem como a tecnologia utilizada aqui, e até o laser por satélites, tanto na Lua quanto em satélites, eu utilizo também, além de contribuir na determinação da movimentação dos pontos sobre a superfície terrestre, eu também posso utilizá-los para a determinação da variação do polo, né? A gente tem o polo, nada é fixo, a Terra é elástica, e eu preciso determinar. O foco principal, acho que é aqui, mas aqui já dá uma noção do que vai acontecer na hidrografia. Eu não posso hoje, no mundo moderno que a gente está trabalhando, eu não posso trabalhar com uma técnica só de posicionamento, porque essa técnica de posicionamento ela pode fornecer uma precisão, como a melhor dessas técnicas é observar os quasares, o VLBI. A segunda técnica melhor é utilizar o posicionamento usando laser, né, nos satélites. E a terceira, que compete bem, é o GNSS, por exemplo, né? Então, essas três tecnologias, elas juntas permitem nós determinarmos uma infraestrutura terrestre, que é esse grupo de baixo, que vai me fornecer qualidade de coordenadas, deslocamento dos pontos ao longo do tempo, para auxiliar nas nossas determinações, por exemplo, não só da forma da Terra, mas também da gravidade. E o que nós confiamos hoje, acho que os senhores confiam cegamente, é na informação que vem de qualquer um dos sistemas GNSS. Então, o GNSS hoje, né, toda a vida humana está em torno dele. Todo mundo sai por aí navegando, tendo a coordenada vinda por um sistema GNSS, ou por um deles, né? O GNSS é um termo, até no meu ponto de vista, hoje usado um pouco erroneamente, porque ele surgiu numa conferência da aeronáutica, onde o interesse era, quando nós tínhamos só o GPS e o GLONASS, era que tivessem sistemas aumentados. Essa era a ideia do termo GNSS. Então, quando começou, a gente só tinha GPS e o GLONASS, que foram desenvolvidos paralelamente, lembrando que o GPS é americano, o GLONASS é russo, e a ideia é que, com esses dois sistemas, a estrutura ou a forma de composição de número de órbitas, número de satélites por órbita, seria que eu conseguisse ter a posição tridimensional de um ponto na superfície da Terra, em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia. Essa era a ideia dos sistemas. Bom, o que acontece? Quando eles falaram a primeira vez em GNSS, foi porque o nosso erro do GPS era um erro que tinha foi introduzida uma técnica de segurança, quando ele chegou a ficar com 24 satélites, que era a constelação completa, e o erro nosso, não sei se alguém foi dessa geração como eu, que pegou, era 100 a 150 metros, o erro de posicionamento instantaneamente. Então, eu ligava meu receptor, hoje vocês podiam ter até o celular de vocês, o que fosse, e meu erro era 100 a 150 metros. Então, a primeira conversa do GNSS surgiu no ano 2000, antes disso, 2001, acho mais ou menos, numa conferência, que eles decidiram falar desses sistemas. Seriam os sistemas aumentados por satélites, chamado SBAS, ou os sistemas aumentados por estações terrestres, que seria para aeroportos. Então, aqui eu trabalharia com só GPS ou GPS e GLONASS, e teria aí, por exemplo, um satélite geoestacionado lançado, que ele permitiria você ter uma rede de estações terrestres. Essa rede teria estações master, que receberiam as correções dos erros que eu tenho nas estações, mandaria para o satélite geoestacionário essa correção, e, se você estivesse nesse ambiente, você ganharia de 100 metros teu erro para 10 metros. Então, era um ganho muito grande na época, porque a gente tinha esse problema da tecnologia, o Selective Available, a disponibilidade seletiva, que foi incorporada aqui. Mas, hoje em dia, existem os sistemas, tanto que eles se desenvolveram em alguns países, esses sistemas, como foi na China, na Alemanha, eles se desenvolveram antes desses outros, porque o interesse era minimizar o erro que eu tinha no passado. Bom, também hoje esse termo então, é usado quando eu trabalho com GPS, GLONASS, GPS Beidou, que é a constelação chinesa, o Galileu, a constelação europeia, e esses duas outras, esses são sistemas globais, e esses aqui são mais regionais, tá? São destacados. Um é do Japão e o outro é da Índia.
Então, hoje nós temos isso. Então, quando eu falo em GNSS, significa que eu estou usando determinar minhas coordenadas com mais do que uma desses sistemas, né? Estaria usando os múltiplos. Mas qual é a precisão que eles me fornecem no dia de hoje? No passado, antes do ano 2000, era o que eu falei para vocês, o GPS era 100 a 150 metros e o GLONASS também. Lembrando que esses valores são dados para quando você tivesse a constelação completa, 24 satélites, que era a previsão. Bom, aqui eu coloquei como fica. Nós temos, então, todos o GPS, GLONASS, o Beidou e o Galileu estão nas órbitas mais ou menos de 20 mil quilômetros, 19 mil, 20 mil, 21 mil quilômetros de altitude em relação à Terra. Por que tem alguns a mais? Então, eu tenho as constelações aqui que eu falei mais regionais, e o Beidou, ele, na verdade, não é um só sistema como o GPS, ele ainda tem junto os sistemas aumentados, porque ele tem satélites geoestacionários para comunicação e monitoramento dos seus próprios satélites. Então, por isso que ele tem ainda... Opa, desculpa. Mas pode ser aqui. Claudinha. Aqui. Eu tenho o Beidou, ele tem 27 satélites, que são da órbita média. Mas ele tem satélites geoestacionários geossíncronos que permitem, além de eu fazer comunicação em tempo real, porque eu mando a correção para esses satélites, e eles informam o pessoal que está dentro da China, a correção, ele ainda tem aqui a possibilidade de monitorar os seus próprios satélites. O GPS era previsto 24, o GLONASS 24, o Galileu 30, e a gente vê que esses números são maiores hoje. Por quê? Porque alguns satélites estão indo além da vida útil deles. Então, não importa que a constelação tenha 31 satélites, é muito melhor. Quanto maior o número de satélites, maior é a qualidade que eu tenho. Veja, quando vocês estão navegando, vocês estão se preocupando, a princípio, com latitude e longitude, usando o GPS. Mas eu posso até usar tridimensional se eu quero fazer monitoramento da maré usando o GPS, é possível. Então, eu teria que determinar pelo menos 2 ou 3 incógnitas, depende do caso, né? E, se eu quiser, eu tenho que ter, no mínimo, então, 3 ou 4 satélites. Mas a gente precisa ter mais um, então eu preciso ter, no mínimo, 4 satélites. Por quê? Porque eu tenho um problema, quando vocês estão com o celular de vocês, que vocês usam o GNSS, qual é o tipo de relógio que você tem? Quartzo. Qual é a qualidade do quartzo? Não é tão boa quanto o Césio e o rubídio que está no satélite. Então, eu não consigo saber exatamente, o meu receptor não sabe exatamente em que instante de tempo chegou o sinal. E aí eu tenho mais uma incógnita, que é o problema do relógio do receptor. O que muda entre as constelações são as alturas orbitais, os planos orbitais, inclinação, sistema de referência, é o que muda. Mas todos eles têm a mesma função, determinar o posicionamento, navegação e tempo. Todos trabalham... Aqui, mais ou menos, mas eu já no slide anterior, aqui só é interessante mostrar, por exemplo, segundo esse autor, ele estima que até 2030 vai ter em torno de 120 satélites. Legal, eu tenho. Hoje eu não tenho deficiência. Eu posso usar uma multiconstelações e em qualquer lugar eu vou ter uma qualidade boa, desde que eu não tenha tantas obstruções. Tem alguns senões, né, que a gente vai falar. Mas qual é o problema? Todos eles são numa faixa de frequência da banda L. Ou seja, todos estão em gigahertz mandando. 1 GHz, 1,5, 1,2 GHz é a frequência. E as frequências se superpõem. O que está em amarelo são frequências do GPS, essa aqui é a onda portadora L5. Toda onda é mesmo uma onda, o comprimento dela é de ordem de centímetros, né? A frequência dela então é mais alta, gigahertz. Eu tenho as do Galileu, que é as letras Z aqui. Eu tenho as do GLONASS, que é o vermelho, e o Beidou, que é o cor-de-rosa. Esses sinais eles estão numa mesma faixa de frequência, se os senhores olharem, de 1,1 GHz a 1,6 GHz. Eu tenho sinais que são destinados à aeronáutica, né, onde está o ARNS, e eu tenho os sinais que são para navegação, que são todas essas faixas. E, junto com essa onda, cada sistema, eles mandam quantas ondas eles definirem, né? Todas derivam do relógio principal do satélite, e, incorporado a ele, eu tenho código e mensagem de navegação. Então, o que muda é o número de ondas, o número de códigos que eles criam. Então, começaram a criar mais desmembramentos de códigos para evitar um pouco de perda de qualidade no posicionamento com alguma interferência.
Quando o Galileu foi lançado, que é o da Comunidade Europeia, que foi o último, houve um problema de interferência. O envio do sinal dele interferiu em sinal GPS, por exemplo. Então, foi mudado a frequência daquele sinal. Então, a gente já percebe que, se eu tiver uma interferência no sinal que vai chegar para mim, eu também vou me posicionar errada. Então, esse é um dos cuidados, é que eu tenha eles conversando. Existem algumas frequências agora novas que interagem entre os sistemas, para evitar exatamente o problema de interferência de sinais. Aqui, só para ter uma ideia, dá para ver se aqui é só do GPS, mas a gente vê que teve vários desmembramentos. No passado, eu tinha a onda portadora L1, L2, o código CA, que é acesso para todo mundo, né? O código P, que era estritamente militar, era criptografado e era previsto, e agora eles desmembraram em mais dois, um novo sinal militar e dois novos sinais de código CA. Um desses sinais novos, a vantagem é que você tem aqui, ó, objetivo reduzir problemas de criptografia do código que existe, eu resolver a questão de aquisição mais autônoma, eu poder fazer um melhor, por exemplo, a L5, que é uma onda que surgiu agora na constelação dos satélites do Bloco 3, permitir melhor um sinal mais fraco que não teria tanto interferência. Então, ele seria ótimo para a aviação e o RTK. Então, o RTK com L5 provavelmente vai ser um pouco melhor do que fazer RTK usando a onda L1. O RTK, para quem não sabe, às vezes eu falo, né, achando que todo mundo, é o real-time kinematic, quer dizer, eu vou ter os erros de uma estação que acontece lá, que eu conheço, chegam para mim e corrigem a minha posição. Ih, estou ferrada, mas está bom. 5 minutos, então vou acelerar. Gente, eu não devia mesmo, né? Olha, aqui, ó. Então, o posicionamento, eu preciso obter 4 informações, eu tenho que observar no mínimo 4 satélites. Essa distância eu meço, a coordenada vem nas efemérides, e aí eu tenho. Aqui é só para destacar, precisão hoje, 7,12 metros, 5 a 7, Galileu 4 a 8, o Beidou não tem muita informação, mas a previsão é mais ou menos 10 metros. Então, a gente vê que tem erros de metros. Atende a alguns métodos de navegação? Atende. Mas é suficiente? Eu acho que, para a área restrita, nós temos ainda uns erros maiores do que o permitido. Só que isso pensando que o sinal chega legal, que você tem todas as informações, sinal limpo, e você determina a sua coordenada. Esqueci de pôr o número da página. Só que nós temos os erros não intencionais. Ou seja, o que já vem do sistema. O que vem do sistema? Eu estou recebendo uma informação, quando eu estou aqui, de onde deve estar o satélite, mas ele tem um erro. E isso só é corrigido dias depois eu tenho a precisão correta da órbita. Então, eu tenho um erro aqui. O erro do relógio do satélite, que é quem deriva todos os sinais dele, então, é um erro conhecido e modelado. Só que, se eu pego essa informação depois, um dia depois, ou até no mesmo dia ela pós-processada, ela tem um nível melhor. Bom, os erros relativísticos do relógio, os erros instrumentais, a medida que eu meço é essa, então está cheia de erro. E o principal problema quando o sinal vem para nós é exatamente a ação da ionosfera, a troposfera, o problema do relógio. Esses ionosfera e troposfera, a gente tem modelos matemáticos, né? Então, conhecidos, que podem ser implementados, e eu minimizo esse erro. E os erros do relógio, eu não consigo ter, ele entrou como incógnita na minha determinação da distância. Isso é tudo não intencional, quer dizer, existe no sistema, né, devido ao tipo de observação que eu estou realizando. E cada um, os senhores podem ver aqui, tem a grandeza. Então, por isso que, quando vocês ligam o equipamento de vocês e tem a coordenada instantânea, eu tenho erro de metros, porque vários vão estar contribuindo. Quando é mais crítico, um desses não intencionais, a ionosfera. Quando eu tenho uma explosão solar, quando eu tenho um ano de atividade ionosférica, como foi o final do ano passado e esse, não é o ciclo máximo, mas já está indo para um ciclo máximo. Os erros chegam a ser maiores do que a gente previu. Bom, então, isso é o que já afeta a normal, que eu tenho como fazer de que jeito? Eu posso buscar minimizar ou eliminar, processando observações, empregar produtos que o próprio IGS, né, disponibiliza. O IGS é o Serviço Internacional de Geodésia. Posso empregar modelos matemáticos adequados, usar informações de correção dos centros de fase das antenas, porque eu quero a distância entre um centro de fase ao outro. Então, eu tenho erro também, né? Tenho que corrigir. E usar antena com plano. A gente desenvolveu também no laboratório
um material atenuador do efeito. Isso é muito bom para quem a gente trabalha na água, porque as antenas hoje são muito pequenas. Você não tem mais plano em volta delas. E a água é um excelente refletor de efeito de multicaminho. O que é um multicaminho? Eu estou determinando minha coordenada aqui, mas pode ter batido um sinal do satélite lá que chegou até a minha antena. E ela perturba esse sinal, gerando um erro no posicionamento. Então, a superfície da água é um dos grandes fatores, foi o que levou nós, no laboratório, a desenvolver esse material. E, claro, usar técnicas tempo real, gente, é muito bom, mas eu tenho N fatores também no tempo real. Transmissão dos dados, qualidade do meio de comunicação, como eu vou mandar isso, quantos bits por segundo eu consigo mandar, que tipo de frequência eu estou usando, quantos usuários podem usar, se eu usar VHF, UHF, se eu usar o protocolo N-trip. Então, todos esses também vão acarretar aí em erros do sistema. A rede ela melhora, né? Hoje a gente tem aí posicionamento que se pode fazer com NRTK, que chama Network RTK, com NDGPS e outros, que vão melhorar, porque eu vou estar num ambiente da rede. Então, se for uma rede local, que é o que os sistemas aumentados fazem, eu vou estar pegando o erro em cada estação terrestre, achando esse erro, empacotando, mandando para uma estação mestra, que vai pegar essa informação e pode jogar para um satélite geoestacionário, para um protocolo da N-trip, e eu aqui estou recebendo. Então, ele está admitindo o quê? Que os meus erros dentro dessa rede são praticamente os mesmos da estação, e esse posicionamento instantâneo teria um posicionamento em tempo real de qualidade. A gente pode pensar nos posicionamentos em tempo real, eu já digo assim, não sejamos tão otimistas, né? Eu penso o RTK, eu daria em nível de decímetro, centímetro, o código da hora do decímetro mesmo, hoje que eu posso fazer só usando a informação do código. Mas eu tenho aí também vários fatores. Então, esses são erros intrínsecos ao sistema que eu consigo resolver. E o que não é? Os erros intencionais. Então, os senhores já devem ter ouvido falar da interferência ou da fraude. Tem a fraude que foi criada já proposital, então o GPS disse, quando nós tivermos o FOC, que eles chamam, quer dizer, a constelação completa de satélites, nós vamos criptografar o código P, porque ele é só nosso, militar, ele não é para os senhores usarem. Então, era previsto. Mas aqui é não intencional, eu posso ter também uma fraude não intencional, que é o perturbar ou gerar uma frequência que acople com a outra. Bom, aí eu fiz uma busca, eu vou passar do tempo, acho que um pouquinho, viu? Mas eu vou tentar acelerar aqui. Já vi que já extrapolei. Então, várias preocupações começam aí no ano 2001, não é coisa nova, gente. Eu me preocupar em ter uma posição, navegação e tempo de qualidade. E aí, o que era? Como eu tenho, se eu tiver interrupção, todo mundo passou a usar GNSS. Todo mundo esqueceu do LoRaWAN, esqueceu de navegar por astronomia, esqueceu de usar qualquer outro método, né? Porque o GPS é tudo, mas não esqueçam que eu posso ter interferência externa, como eu falei. Então, quando que surgiu isso? Aí surgiu aí quando eles alertaram, no ano de 2001, que podia haver bloqueio, imitação ou retransmissão maliciosa do sistema. E aí foi feito o seguinte, até eu gostei muito dessa publicação, né, que o senhor até comentou, que o importante é investir milhões nos sistemas globais. Beleza. E a pessoa vai lá, compra um sistema desses, paga $150 e interrompe meu sinal. Tem para vender ainda? Ontem me deu o trabalho de procurar na internet. Tem para vender ainda, está lá. Eu posso interromper o sinal, eu posso comprar e prejudicar. Por quê? Porque o sinal sai lá com uma potência, mas ele vai chegar aqui com baixa potência. E aí eu posso adquirir um sistema desses que vai gerar uma frequência mais alta, que vai superpor com o sinal do GPS que chega. Então, isso é você detonar, né? Se eu olhar a balança, eu gastei milhões de dólares e detonei com um equipamento bem baratinho. Tem para vender? Tem. Podem ficar tranquilos que ainda tem. Um exemplo que teve foi exatamente esse, em 2011, quando teve essa questão de derrubarem, né? O Irã alegou ter feito em 2011, teve uma falsificação do sinal, e, com isso, ele bloqueou, e houve interferência nessa Avante, que alega, o Irã admitiu que foi ele que fez para os Estados Unidos. Então, essa é um exemplo que já começou em 2011.
Aí, claro, os sistemas, as empresas começaram, então, a desmembrar mais esses sinais que eu mostrei para os senhores. Mas, mesmo assim, eu não evito de ter esse problema usando o GNSS. Você minimiza com uma frequência, como eu falei para vocês, a frequência L5 pode ter um sinal mais forte, mas eu não vou conseguir evitar. Aí, o que serve aí? Então, eu tenho o quê? Um alto custo, um baixo custo, uma capacidade alta, e aqui são vários exemplos que esse documento muito interessante ele mostra, que é exatamente você ter um problema no Irã em 2011, em Austin em 2012, Las Vegas teve um problema em 2015, aqui teve um problema em 2015, e olha, que vai além, né? 2016, 17, 18, assim por diante. Então, fala lá, o GPS sozinho ele é insuficiente se eu quero ter uma proteção à vida, né? Onde eu tenho situações críticas. Então, ele te dá o tempo, o posicionamento, navegação e tempo, mas eu não posso confiar nele 100%. E a população, infelizmente, começou a confiar, e é uma coisa que não dá, principalmente quando eu faço navegação. Como eu posso tornar ele resiliente? Uns exemplos. Proteção legal, leis, já vou mostrar, né? Aumento de resistência dos receptores, aumento da potência do transmissor dos satélites, tecnologia anti-spoof implementada, ou empregar outras fontes de sinais combinadas. Então, o que nós temos aqui? Proteção legal. O que eu encontrei só? Estados Unidos. Se ele pegar você com isso, ele só te tira o equipamento. Essa foi o que eles fizeram. Austrália. Prisão de 5 anos, $850 mil de multa. Brasil, acessei ontem, porque eu estava procurando. Saiu lá um regulamento que só diz, D2 de 2023, só diz isso aqui. Atualmente, o uso desse sistema pode ser indispensável, entre outros, na contenção de drones em grandes eventos esportivos, visitas às delegações estrangeiras e na proteção de sistemas críticos marinhos ou aeronáuticos, baseados em GNSS. É só isso. O que diz isso para mim? Não diz muito. Vai ter uma punição? Não vai. Quer dizer, eu posso continuar a ter um bloqueador, bloquear o sinal e não vejo nada demais. Então, é isso que nós temos aí novinho, né, que eu peguei lá. Aumento da resistência. Eu posso ter no meu receptor, ter posto um antibloqueio. Então, eu posso construir aí uma forma, só que tornaria-se muito caro. E também você não consegue bloquear todos os sinais, se você puser no seu GNSS. Você vai bloquear uma parte, mas é uma variação muito grande. Eu posso combinar a minha frequência que eu estou mandando, vocês viram ali que posso emitir vários sinais, e essa combinação vai bloquear todo o sistema, então não é uma solução perfeita. Aumento da potência já é o que previu o GPS, por exemplo, os satélites do bloco 3 já tem aí um pouco melhor, para poder tentar detectar ou minimizar essa interferência que eu tenho. Anti-spoofing. Anti-spoofing, depois do que aconteceu isso lá no Irã em 2010, eles começaram o que eu falei para vocês também, gerar uns novos sinais. Então, por exemplo, o GPS lançou o sinal militar dentro do código, o M-Code, que eles chamam, né? Então, ele é mais ou menos um sinal, um código imune à falsificação. Então, deu uma suavizada, de repente. Mas tem códigos que são só de uso militar. Por exemplo, esse aqui é só quem for dos sistemas GPS, é civil, gente, hoje. Mas ele tem os seus códigos militares, como todos os sistemas. Então, esse código é para uso militar, para ele se proteger. E cada um deles, GPS, GLONASS, Galileu, Beidou, tem os seus sistemas militares, os seus sinais militares, que é exatamente para caso em que possa ter um ataque de spoofing ou jumping. Aqui, aí o que vem aí que está ressuscitando, né, que eu achei muito interessante. Já desde 2018, né, o Trump fez aí esse National Teaming Security and Resilience Act, em 4 de dezembro de 2008, onde uma das coisas foi ressuscitar o LORAN, né? Quer dizer, o que eu li dos artigos é que o LORAN só não deixou de ser desativado no Reino Unido. Nos outros países todos foi desativado. E agora eles estão retomando isso. Por quê? Porque eu consigo combinar o LORAN com o sinal do GNSS quando eu tiver uma interferência no sinal. Então, eles estão reconsiderando isso. Um comentário que eu li também anteontem, foi que a Alemanha está com o Galileu, sistema civil, né, mas tem sinais militares, e também está pensando já em ativar o seu LORAN, para que possa combinar os dois e ter aí
aqui ele fala, ó, quando eu tiver interrupção do sinal, eu posso ter uma melhor precisão no tempo, eu posso ter um backup do sistema. Falhou meu GNSS, eu sempre me perguntava, quando eu comecei, foi em 1993, gente, a lidar com GPS. Eu me perguntava assim, tá, e se o americano decide tirar do ar? Você não vai mais se posicionar. E isso acontece, interferências. Eu já tive experiências em campo que, de repente, uma altitude que era 700 metros, estava entre 2.000, 3.000, não sei o quê, e era algum conflito que teve e que, na hora, eles perturbaram o sinal. Outra opção seria eu combinar o GPS com sistemas inerciais, o que já é muito usado em algumas situações. Inclusive, teve um aluno meu doutorado que testou um sistema usando o GPS mais o inercial no posicionamento para determinação de variação de água, né, de tentar obter a maré, RTK, e o resultado é muito melhor, porque eu combino as duas soluções, e isso é uma coisa que se usa bastante, né, nos dias de hoje, nos sistemas mais modernos. Tanto que os senhores não conseguem fazer multifeixe sem ter um sistema inercial junto com o seu GNSS, né, porque tem que ter orientação. A outra forma que está surgindo agora em discussão bastante é usar os satélites de órbita baixa, porque os satélites de órbita baixa eles podem receber o sinal do GPS e eu consigo monitorar a órbita do satélite que está em órbita mais alta. Então, ele está servindo como um método satelital intermediário para monitorar exatamente a posição dos satélites de órbita especial. Então, eu consigo ter essas variações, eu consigo monitorar, e isso é um benefício, eu combinar os satélites de órbita baixa com o alta para ter uma solução melhor. Como também eu posso usar os satélites de órbita alta, geoestacionários, para monitorar o GPS. E aí, até muito me admirei, um mestrado interessante de 2022, onde ele mostra aqui as combinações, gente. Eu tenho que ter várias coisas para poder ter o anti-jump, sistema inercial, precisão de relógios. Eu posso também ter, claro, se eu quero uma embarcação e ela é de alto custo, um dos fatores que você tem no GPS instantaneamente que não é confiável é o tempo. Eu posso associar um relógio um pouco mais preciso do que aquele que está no próprio receptor. Então, a tendência que eu vi nos artigos, e voltou à tona agora em 2022, no Institute of Navigation, que é um encontro que tem, eles estão desenvolvendo combinações. Tanto combinações de sistemas, como os senhores verem aqui em algum lugar, está o ELORAN, está o GNSS, está o sistema inercial aqui embaixo, mas também desenvolver soluções com softwares, né? Eu posso fazer um software em que eu tenha várias formas de segurança. Então, essa é uma tendência. Eu vi muitos artigos, como eu comentei, da China agora, preocupando-se na proteção do sinal do Beidou. Então, eles têm já os satélites geoestacionários que monitoram os seus satélites médios, mas, além disso, eles estão preocupados em gerar não só novas soluções, mas como eu dar peso diferente, eu ponderar por inteligência artificial, por peso, essas soluções para gerar um sistema, por exemplo, confiável para mim para navegar. Então, eu penso que, concordo com o que o IMO fala, que é importante que a gente tenha um sistema resiliente, robusto, né, e independente, que requer redundância, particularidade em relação ao posicionamento fixo, tem que ser considerado. Então, um resiliente PNT tem que suportar comunicações. Eu tenho que ter aí, eu ter uma forma segura de eu salvar de alguma forma se eu tiver uma interferência, eu ter um posicionamento seguro. Então, a minha mensagem é essa. Eu sei que eu me estendi mais do que eu devia, já passei não sei quanto tempo, desculpa, eu sou assim mesmo, né? Perdão. E agradeço a oportunidade, porque eu acho que uma grande preocupação da maioria é mais com a profundidade, mas o posicionamento é de extrema importância. E agradeço, né, de forma geral, ao comandante Magno, que me instigou nessa pesquisa do PNT, porque aí eu tive até a oportunidade de ver quantos trabalhos novos estão sendo desenvolvidos, principalmente da China, para continuar com essa proteção, que não é segura, a gente sabe disso. E nesse ambiente que nós estamos vivendo mundial, a opinião minha, nós temos que pensar nisso também. Então, agradeço, e não sei se dá tempo para pergunta, né? Eu peço desculpas pelo minha extrapolada. Senhoras e senhores, alguma pergunta para a palestrante? Que passou um tempão, não sei nem quanto. Então, como não temos perguntas, faremos... Ah, tem uma pergunta. Bom sim. dia.
Eu tenho uma pergunta a seguinte, doutora. Se eu puder responder, pode me chamar de Cláudia, pois não. Cláudia. A gente trabalha com AGF Radar, aqui para coleta de dados do oceano de corrente, por exemplo. E uma das variáveis que tem interferência no nosso sinal, exatamente pela curvatura da Terra, é a questão da ionosfera, né, como o satélite, por exemplo. Esses modelos que você citou, eles estão disponíveis aonde, exatamente? Sim, existem modelos globais que você encontra posso lhe dar o caminho depois, mas é possível. Tem serviços do IGS também. E tem alguns lugares, São Paulo, eu sei que tem um modelo local. Regional. O que tem que fazer também, no caso de atividades ionosféricas, eu vou lhe dizer, é você evitar alguns horários, isso ajuda. Né? Por exemplo, agora, no final do ano e começo desse ano, em Maceió, foi muita perturbação nos sinais, eles têm uma rede em tempo real, né, lá para monitorar, e aí a gente percebe claramente. Então, claro, tem horas que eu não posso, porque eu tenho que fazer o serviço. Exato. Mas o que eu posso fazer para melhorar o posicionamento é tentar usar um modelo global, se eu puder incorporar isso no processamento. Senão, eu posso também recorrer a uma combinação, eu posso lhe falar uma combinação diferente, uma solução, por exemplo, não da L1, mas uma ion free para o posicionamento. Então, existem algumas coisas, posso lhe passar depois. Porque, inclusive, no nosso sistema, como ele realmente reflete na curvatura da Terra para poder pegar o sinal da corrente, o que acontece geralmente é o seguinte: durante o período noturno, diminui o alcance do nosso sistema. Né? É por causa da interferência da ionosfera. Mas o que tem acontecido recentemente é por perturbações que a gente tem percebido, principalmente na região de Cabo Frio, que o sinal tem ficado, a gente fala na gíria, zoado. Tá. Sim, mas é porque nós estamos o ciclo esperado de alta ionosfera é ano que vem. Mas nós já tivemos um pré-ciclo altíssimo agora, em final do ano e começo desse. Então, isso é uma questão que daí eu posso lhe passar, onde o senhor conhece essas informações, que talvez o que o senhor pode fazer, não sei se tem a possibilidade, é deslocar os seus levantamentos para um horário não tão crítico quanto a gente tem muitas perdas de sinal. Okay. Acho que é o que dá para fazer. Muito obrigado. Nada. Tem mais uma pergunta? Puxa, essa é perigosa. Professora, inicialmente, muito obrigado pela sua palestra, meus parabéns por esse tema estar sendo já desenvolvido na academia. E não é exatamente uma pergunta, né, mas queria saber se a senhora, nessa pesquisa que a senhora fez, a senhora agora citou a questão do tempo no posicionamento. Sim. Né? E me parece que a questão do tempo ela é maior, ela nos interessa diretamente por conta do posicionamento para fazer uma batimetria, por exemplo, né? Mas o tempo, ele me parece que ele envolve outros sistemas que os governos deveriam estar mais preocupados, e talvez seja um bom argumento para que se desenvolva sistemas de backup, que é a questão da aplicação do tempo em outras atividades humanas, como, por exemplo, a questão financeira, agronegócio, etc. Nessa sua pesquisa, a senhora teria alguma informação, além para nos informar sobre de que forma que o tempo poderia ser garantido para todos esses sistemas, além do posicionamento, além do PNT? O artigo que eu vi focado ao PNT, focando no tempo, no sistema tempo, ele fala exatamente em você, por exemplo, ter interesse, você teria que incorporar, hoje tem uns relógios atômicos menores, talvez um custo menor, mas que vai melhorar do que você usar só o quartzo no teu sistema. Então, além de eu fazer o posicionamento com GNSS, eu teria um outro sistema, um relógio fora, que eu teria que incorporar por meio de um software. Foi isso que eu vi num artigo chinês, por exemplo. Mas é você pôr um relógio fora que gerenciaria esse teu relógio mais preciso, atômico, ele gerenciaria os demais sistemas. Claro que o custo é muito mais alto, porque um relógio custa caro, mas é uma solução que ele dá. Né? A outra é realmente você ter a superabundância de observação e tentar, talvez... Só que o que eu fico preocupada, se eu pegar o tempo do GPS, mesmo tendo uma superabundância, e ter uma estação onde eu tenho um relógio atômico, ele também vai estar sensível, mas se eu tenho a combinação dos dois, um não interligado com o outro, é o que ele sugere. Mas teria que trabalhar não só na junção dos sistemas, como no desenvolvimento de softwares ou sistemas para incorporar. Foi o que eu vi mais. Mas aí eu prometo, também já falei, que foi bem
motivada a ler tudo que tem de novo e fazer um artigo aí para a população, porque eu acho que é uma coisa bem interessante, principalmente para todo mundo que navega. Agradeço a oportunidade, pessoal. Obrigado, professora Cláudia Kruger.